A gente começa essa edição, claro, falando sobre o conflito. Mais um dia, o Exército de Israel anunciou que cercou completamente a cidade de Gaza uma semana depois de começar as operações terrestres no local. A gente chama o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, trazendo as últimas informações sobre mais um dia desse conflito. Inclusive, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez declarações falando sobre essa incursão. Luca Bassani, boa noite para você, bem-vindo. Como é que foi esse dia de guerra com essa ação de Israel já cercando a cidade de Gaza, não a faixa como um todo, não é? Exato, Thiago. Nós vemos que desde o começo dessa guerra, a faixa de Gaza passou por um cerco total, mas a cidade de Gaza em si, que é como se fosse a capital da faixa de Gaza, passou agora então por um momento de muitas incursões terrestres e está totalmente cercada, segundo o exército de Israel. Apenas um breve panorama de como está a guerra neste momento. Vemos que, segundo as autoridades sanitárias palestinas, que de fato são o Hamas, são mais de 9 mil mortos dentro da faixa de Gaza, enquanto que em Israel são mais de 1.400, portanto já 10.400 mortos mais ou menos em 3 semanas de conflito, que é muito letal se nós compararmos com a guerra da Ucrânia, que ontem nós falávamos, tem mais ou menos esse número de civis mortos em 1 ano e 8 meses de conflito dentro do país, ao mesmo tempo em que vemos que a questão, ela também tem elevado as tensões para outras regiões que fazem fronteira com Israel. O exemplo do Líbano, como você acabou de dizer, o Hezbollah continuou enviando mísseis, foguetes na região norte de Israel, o que resultou na resposta israelense com bombardeios no sul do Líbano, ao mesmo tempo em que o grupo iemenita, também radical, apoiado pelo Irã, os Houthis, que estão estabelecidos na capital Sanaa, também tem enviado drones e mísseis balísticos a partir do Mar Vermelho para a região de Eilat, uma importante região também turística no Mar Vermelho de Israel. Por enquanto não houve nenhum tipo de baixa, nenhum tipo de dano causado por esses mísseis iemenitas, mas é uma preocupação da guerra se expandir em múltiplas frentes, lembrando que o Irã está por trás desses 3 movimentos, seja o Hamas, seja o Hezbollah, sejam os Houthis, são os interesses do Irã, sendo representados através dessa guerra por procuração contra o Estado de Israel, lembrando que desde a Revolução Iraniana de 1979, os ayatolás pedem a morte a Israel nos discursos deles, dizendo que o Estado de Israel é subserviente ao imperialismo americano. Isso que eu estou repetindo aqui são apenas falas do Ayatollah Ali Khamenei, entre outros líderes iranianos, e não refletem a opinião da Jovem Pan News. É uma guerra muito letal, com imagens muito fortes e com uma situação humanitária que tem preocupado demais as Nações Unidas, com a falta de itens básicos, inclusive com menos de 5% da água estando adequada para o consumo da população de Gaza, a falta de alimentos, de combustível. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas realmente é um cenário devastador e essas pessoas sem perspectiva de futuro. Afinal, o Egito tem liberado aos poucos a entrada de algumas centenas de pessoas a cada dia no seu território, grande parte delas estrangeiros ou cidadãos com dupla nacionalidade e alguns palestinos feridos, mas um grande fluxo de refugiados, de mulheres, de crianças que poderiam buscar refúgio, abrigo na Península do Sinai. Isso foi vetado por hora pelo presidente Abdel Fattah el-Sisi por temer que haja um influxo também de terroristas do Hamas nesta abertura e o país sofra novamente com o radicalismo islâmico no futuro. Ô Luca, em relação a essa incursão ou cerco à cidade de Gaza, o que o primeiro-ministro de Israel declarou, quais são agora as expectativas, o que pode acontecer a partir de agora? Ele deu alguma indicação, alguma sinalização? Pois é, Thiago, como você bem relembrou, no último sábado a incursão terrestre, melhor dizendo, em Gaza começou e o objetivo, obviamente, é chegar na cidade de Gaza, que é essa que é a mais populosa, a mais importante, é que contém embaixo de sua infraestrutura a maior rede de túneis, o famoso metrô de Gaza, assim chamados pelos israelenses, uma rede de 500 quilômetros de metrô, de 500 quilômetros de túneis que ultrapassam até a expansão do metrô de Londres, só para que
a nossa audiência tenha uma noção. Netanyahu, então, disse que há um cerco total a essa localidade e o objetivo é não apenas a retirada, a extração de reféns israelenses que possam estar na cidade de Gaza, mas também a eliminação do maior número possível de terroristas que lá se concentram. A grande adversidade nessa operação é que grande parte da liderança do Hamas não vive em Gaza, ou vive na Turquia ou vive no Catar. Então, os grandes mandantes dos ataques terroristas, os cérebros por trás daquela máquina macabra de guerra que ocasionou tantas mortes em Israel no dia 7 de outubro, eles não vão conseguir ser atingidos por enquanto, porque, como eu disse, vivem em outros países. Mas o objetivo de Israel, como todos sabem, é eliminar o Hamas, eventualmente tomar o controle político da faixa de Gaza, até isso ser passado para uma autoridade internacional, uma coalizão de países árabes, algo que já está sendo discutido, inclusive nos Estados Unidos, que já descartaram qualquer plano de anexação por parte de Israel, já que isso violaria grande parte do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas feitas nos últimos 50 anos. Citou, não é, Luca, os combustíveis, né, a entrada dos suprimentos na faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel deu alguma sinalização? O combustível está entrando, não está? Olha, Thiago, Netanyahu negou a entrada de qualquer tipo de abastecimento de combustível em Gaza nesse momento. É importante a gente lembrar que tanto a água quanto a energia elétrica, elas são fornecidas por Israel em grande parte, e isso foi cortado desde o começo da guerra. Então, para que a população sobreviva, os geradores são essenciais, e esses geradores, para funcionar, necessitam de diesel, de gasolina, algo que não está chegando na faixa de Gaza e que faz com que os apagões sejam frequentes e as situações nos hospitais sejam extremamente caóticas, com a falta da energia para as incubadoras, para as instalações, para as mesas de cirurgia, enfim, é uma série de dificuldades. O Netanyahu disse que dos 500 mil litros que eles calculam que haja ainda de combustível dentro de Gaza, mais de 40% está nas mãos do Hamas e, portanto, caso a população quisesse combustível para utilizar nas suas atividades cotidianas, deveriam questionar os seus próprios governantes que têm utilizado os combustíveis para a máquina de guerra. É importante mencionar que essas informações não são confirmadas, não se sabe ao certo quantos litros de combustível tem na faixa de Gaza, mas através de relatórios de órgãos humanitários das próprias Nações Unidas, as operações estão funcionando na base de racionamento, porque falta, sim, um abastecimento contínuo desse bem tão essencial em uma localidade onde o combustível também se transforma em energia elétrica. Muitas as questões. Luca Bassani vai voltar daqui a pouco com outras informações. Só lembrando que em relação aos brasileiros na faixa de Gaza, são 32, pelo menos, que esperam a saída nesse momento. A expectativa, muitas vezes se falou que a possibilidade da retirada amanhã, mas ninguém sabe ainda o que deve acontecer. Bom, girando já os nossos comentaristas, temos aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi e, claro, também a Dora Kramer conosco. Dora, a guerra vai entrando sempre em novas fases, né? E agora há esse cerco a essa cidade de Gaza que fica dentro da faixa de Gaza, e a gente hoje pelo menos não teve muita informação em relação à diplomacia mundial tentando mais uma vez acabar com essa guerra. Dora, bem-vinda. Boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, hoje dois aspectos me chamam a atenção. Primeiro, você vê a modulação, a pressão internacional sobre Israel, sobre a reação ao direito de defesa de Israel, aumenta enormemente a ponto de os Estados Unidos, nas figuras do presidente Joe Biden e do secretário de Estado Antony Blinken, modularem o discurso, né? Já falam em pausa humanitária, o que talvez possa facilitar uma resolução da ONU, que eu continuo sem entender qual seria o efeito prático. Bom, e outro aspecto é que amanhã vai aquele líder do Hezbollah, ele vai estar prometendo um pronunciamento e todo mundo fica se perguntando, vai fazer o quê? Vai estimular o recrudescimento dos ataques, que já estão, na verdade, aumentando ali desde o Líbano? Então, e o Hezbollah, que é um grupo muito mais poderoso do que o Hamas,
é um problema. E qual seria a reação mundial? Eu acho que fala-se também, será que ele vai declarar guerra? Talvez não, mas o estímulo ao recrudescimento dos ataques é preocupante. De qualquer maneira, não temos menor horizonte dessa essa guerra arrefecer, só vai aumentando. A situação dos brasileiros lá em Gaza, na fronteira com o Egito, ela não tem falou-se que talvez saíssem na sexta-feira, mas não há ainda nenhum vislumbre de que os brasileiros fariam parte da lista, e a diplomacia brasileira preocupada com isso. Por quê? Porque não sabe quais são os critérios, e os critérios não são revelados porque é uma questão de estratégia.